A paz, meus amados, estamos aqui mais uma vez no projeto Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Toda quinta-feira nós temos aqui esse compromisso de meditar na Palavra de Deus, capítulo por capítulo. Já fazemos isso há mais de 4 anos, versículo por versículo. Amém? E hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, no capítulo 7. E nós podemos até colocar um tema nesse capítulo: Deus alinhando o coração de Davi. E aí você pode perguntar, mas como assim, pastor? Se o capítulo 6, Davi trouxe a arca da aliança, capítulo 6 terminou com toda aquela festa, aquela alegria de Davi dançando, cantando, pulando de alegria na presença do Senhor por ter trago a arca da aliança lá de Gibeá para Jerusalém. Mas é assim mesmo, queridos. O coração da gente tem que estar sempre sendo alinhado constantemente ao coração de Deus. E o versículo 1, capítulo 7, diz assim: Sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, já estava estabelecido em Jerusalém, uma grande casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. Então Davi estava vivendo um bom momento no seu reinado, um tempo de descanso, isto quer dizer, sem guerras, sem batalhas, tá bem? Ele já tinha tido aquela guerra contra os filisteus, venceu a guerra, estava vivendo um bom momento ali tranquilo, e aí o rei, ele vai dizer ao profeta Natã, né? Ele vai dizer assim: olha, eu moro numa grande casa, eu moro numa casa feita de cedros, e a arca de Deus que eu trouxe para Jerusalém mora dentro de cortinas. Ora, irmãos, é claro que Deus não mora em lugar nenhum. Verdade é essa, né? Então, Davi ele usa essa expressão, né? A arca mora em cortinas. Claro que a arca não é Deus, a arca ela simboliza a presença da glória de Deus, mas ela não mora dentro de cortinas, tudo bem? E aí, o profeta Natã, parece-me aos meus olhos aqui, precipitadamente, ele diz para Davi o seguinte: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas o versículo 4 vai dizer: porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai, dize ao meu servo a Davi, assim diz o Senhor. Então, peraí, primeiro o profeta Natã falou, mas meio que falou sem consultar o Senhor. E agora Deus chama o profeta e diz o seguinte: vai lá e volta, Davi, e vai dizer o que eu verdadeiramente estou dizendo a ele. E pergunta a ele: edificar-me-eis tu casa para minha habitação? Como quem diz, por acaso eu caigo numa casa? Então, o que Deus está fazendo aqui, irmãos, não é que ele esteja rejeitando, tá, o desejo do coração de Davi. Ele está alinhando o coração de Davi para que as motivações estejam corretas. Porque às vezes nós estamos desejando algo, mas a nossa motivação ela não está alinhada, não está de acordo, tá, com a vontade de Deus. As nossas intenções, às vezes, não estão bem alinhadas. Tá? E aí o versículo 6 vai dizer o seguinte: porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas eu andei em tendas e tabernáculos. Veja a expressão que Deus está usando aqui através da boca do profeta Natã. Eu nunca habitei em casa alguma, eu andei no meio do meu povo, né, entre tendas e tabernáculos, onde os utensílios sagrados, né, traziam representações
e, sobretudo, a Arca da Aliança, que representava ali a presença da glória de Deus, tudo bem? Coberta ali, né, com os querubins. Então, é muito interessante essa expressão de Deus ajustando, né? Que ele não habitava, ele andava, porque não há lugar algum que possa fazer ou que possa conter, né, a presença de Deus como nós que habitamos em determinado lugar. Ok? Versículo 7. E em todo lugar que andei, ele reforça mais uma vez, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, que mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Por acaso eu pedi durante todo esse período, né, de travessia do deserto, durante todo o período dos juízes, durante todo o período do governo de Saul, houve algum momento em que eu pedi para que me construísse alguma casa, para que eu pudesse habitar? Então, são questionamentos que Deus está fazendo através de Natã para Davi. Por quê? Porque Davi ele está desejando fazer o templo para o Senhor, a casa do Senhor, ok? Mas por que ele está desejando fazer essa casa? Porque ele simplesmente olhou para a casa dele, viu a casa dele muito bonita, grande, de repente ele olha para a tenda, vê uma tenda simples e olha que a Arca da Aliança está lá dentro daquela tenda, como quem diz, né? Eu tenho uma casa maior do que a casa de Deus. Mas Deus vai ajustar o coração dele e vai dizer assim: não é bem assim, não. Não é bem assim. Você não tem uma casa maior do que a minha, porque eu não caibo em casa nenhuma, né? O maior casa que vocês façam, né? Nem o planeta, nem esse universo é capaz de conter a minha presença. Claro, porque se ele fez o universo, nem o universo pode conter, né? A presença do Senhor ele é muito maior, né, do que o próprio universo que ele mesmo fez. Então ele faz essa pergunta que é para ir ajustando o coração de Davi, para levar Davi a uma reflexão, para que ele, em algum momento, ele fazendo a reflexão, ele venha ajustar e a motivação do coração ajustada possa fazer com que ele construa, sim, uma casa ao Senhor, que na verdade quem vai construir é o seu filho Salomão, mas ele vai deixar ali a grande parte dos materiais para a construção, tudo bem? Agora com uma motivação correta, e a gente vai ver isso um pouco mais ali na frente. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada. Aí agora, irmãos, Deus vai começar a mostrar a Davi de onde foi que Deus o tirou, tá ok? Para que ele esteja pensando que a casa dele é maior do que a tenda onde estava a Arca da Aliança, como se Deus tivesse qualquer preocupação com isso, né? E Deus vai mostrar a ele que não. Vai dizer assim: eu te tirei da malhada, hoje você é rei, mas eu te tirei da malhada, eu te tirei de trás das ovelhas. Tu era um pastor de ovelhas, e vamos lembrar que naquela época, pastor de ovelhas era uma profissão, como é que nós podemos dizer aqui? Não era uma profissão desejável. Nenhum pai, nenhuma mãe desejava que seu filho fosse um pastor de ovelhas. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Era uma profissão simples naquela época, perdão. Tudo bem? Porque, em geral, você tinha que ficar a noite toda cuidando das ovelhas, você tinha que limpar as ovelhas, você tinha que, muitas das vezes, até dormir, né, para proteger as ovelhas ali, né, na manjedoura, e você tinha que lidar com todo aquele cheiro que é próprio do animal, fazendo fezes, urina e etc. Então não era uma profissão, tá, assim,
importante, vamos dizer assim, aos olhos dos homens. Tá? Então Deus está lembrando Davi de onde ele tirou Davi. Eu te tirei de trás da malhada, de trás das ovelhas. E agora você é chefe sobre o meu povo, sobre todo Israel. Eu fui contigo por onde quer que foste. Olha, mais de 10 anos fugindo de Saul, eu te protegi, eu te guardei. E eu destruí os teus inimigos diante de ti. E eu fiz para ti um grande nome. Hoje o nome que você tem, tá? Você o tem porque foi eu, Deus falando, né? Foi eu que fiz você ter um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Então Deus está trazendo à memória de Davi exatamente de onde Deus o tirou e agora onde Deus o colocou. E tudo isso, irmãos, Davi está ouvindo e Davi está refletindo, e essa reflexão está fazendo com que o coração dele comece a se ajustar e a alinhar-se, e as suas motivações agora estão, né, indo para o lugar correto. Ok? Então, aquele pensamento de que eu tenho uma casa grande e a arca de Deus está numa tendinha, esse pensamento agora já está mudando na mente de Davi. Ok? Os versículos de 12 a 15, tá? São promessas que Deus vai fazer a Davi de que o reino de Davi será um reino eterno. Bom, aqui nós podemos ter duas interpretações, tá? Nós temos a interpretação de que ele, após a sua morte, o seu reino vai se perpetuar através dos seus filhos, ok? Caso de Salomão, depois de Salomão, né, veio o seu filho, e houve continuidade, né, no reino, né, após Salomão. Na verdade, após Salomão, o reino foi dividido. Desculpa, né? Deixa eu trazer essa informação aqui, que após Salomão, o reino foi dividido, na verdade, né? Então, mas enfim, de qualquer maneira, houve o reinado de Judá, tá? Que é o reinado da raiz de Davi, e o reinado do norte após a morte de Salomão. Né? Só corrigindo aqui esse detalhe, mas nós entendemos aqui que há uma interpretação de que o reino perpétuo de Davi se dá por causa de Jesus, que é da tribo de Judá, da raiz de Davi. Tá? Então, a perpetuação do reinado de Davi se dá por meio da genealogia, tá, de Jesus, tudo bem? Que é descendente do rei Davi. Então, esses textos aqui, de 12 a 15, eles estão se referindo à perpetuação do reinado de Davi, tá? Principalmente por meio de Jesus, mas também a garantia que após ele o seu filho Salomão seria rei também em Israel. E há quem diga, tá, que aqui nós encontramos uma resposta, né? Alguns perguntam assim, pastor, Salomão morreu salvo ou Salomão morreu perdido? Bom, alguns encontram nesse texto uma resposta para que Salomão tenha morrido salvo. Por quê? Porque o texto vai dizer assim no versículo, principalmente versículo 14 e 15. Eu lhe serei por pai, se referindo já a Salomão, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, quer dizer, Saul eu tirei a unção, tá? Eu tirei a unção e tirei o reinado, tirei a descendência,
tanto que a descendência de Saul não governou mais, passou a ser a descendência de Davi. Agora, quando ele se refere a Salomão, ele está dizendo o seguinte: ele vai se desviar, e quando ele se desviar, quando ele transgredir, eu vou castigá-lo, tá? Mas a minha benignidade não vai se apartar dele como se apartou de Saul. Então, alguns estudiosos entendem que esse texto pode ser um texto que dê base para que nós possamos afirmar que Salomão, mesmo com todos os erros que cometeu, no passado, um tratamento de Deus, a disciplina de Deus na vida dele, possa ter garantido a Salomão a salvação. Bom, isso aí, coloca aí nos comentários aí, tudo bem? O que você acha? Salomão foi salvo? Salomão não foi? Porque a gente sabe que Salomão se envolveu com mulheres pagãs, se envolveu com deuses de outros povos e etc. Mas nós temos esse texto aqui. Então, coloque seus comentários aí e mande para a gente e senta o dedo no like aí, porque eu acho que esse capítulo aqui está valendo o seu like, ou não está? Né? Texto aqui maravilhoso, nós estamos estudando hoje, tudo bem? Vale a pena até compartilhar, né, para as pessoas do seu círculo de amizade. Amém? Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. Então, Deus está aí garantindo a Davi a perpetuação do seu trono, do seu reino, mas nós sabemos que isso aconteceu na pessoa do Senhor Jesus. No versículo 18, que nós queremos também destacar, a gente vai perceber, irmãos, que Davi entende a palavra de Deus e ele vai reconhecer, a partir de toda essa reflexão que Deus está fazendo, está falando com ele e ele está refletindo, que ele realmente vai entender a sua pequenez perante Deus. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Pronto, Davi entendeu. Davi entendeu. Esse Davi do versículo 18 não é o Davi do versículo 2. Se você observar bem, o Davi do versículo 2, né, que olha para sua casa, olha para a tenda, como quem diz, minha casa é grande, a tenda do Senhor é uma tendinha, onde está a Arca da Aliança, como que se a casa dele fosse maior e Deus precisasse de uma casa maior do que a dele. Não, agora você vai ver um outro Davi. No versículo 18, ele agora reconhece sua pequenez e que a grandeza de Deus não tem nada a ver com o tamanho de casa. Tá ok? Tem nada a ver com isso. E Deus é muito maior do que qualquer estrutura. As estruturas não significam, tá ok? E não retratam a grandeza de Deus. Tem pessoas que querem, tá, mostrar que Deus é grande por meio de estruturas. Tá? Ah, Deus é grande na minha vida, olha o que ele fez. Aí quer mostrar estruturas. Não. Deus não pode, de maneira nenhuma, ser demonstrado em sua soberania e grandeza por meio de estruturas. E esse texto está nos mostrando isso de maneira muito clara. E Davi entendeu isso. E no versículo 18, ele agora vai dizer: quem sou eu? Quem sou eu? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor. E aí então ele começa a agradecer por Deus ter confirmado o seu trono para sempre, entendeu? E ele então vai entendendo quem de fato ele é perante a grandeza de Deus. Para não nos estendermos muito no estudo, nós vamos destacar aqui o versículo já 27, tá? Porque aqui no versículo 27, o coração de Davi agora está completamente alinhado. As suas motivações estão agora corretíssimas perante o Senhor. Vamos ver isso? Diz assim, ó: pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, né, Davi, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração
o fazeste esta oração. Então, pronto, agora no versículo 27, né, a gente tem a confirmação de que o coração de Davi está perfeitamente alinhado, motivado corretamente, não está corrompido, tá? Não está de maneira nenhuma, não é um coração carnal com boas intenções. Porque às vezes a gente tem um coração, irmãos, cheio de boas intenções, mas é um coração carnal, tá ok? Ele é um coração carnal com boas intenções. É um coração carnal cheio de sinceridade, tá certo? Mas agora não. Agora Davi está com o coração motivado, correto e alinhado e espiritual, porque ele sabe quem ele é, de onde Deus o tirou, as promessas que Deus está fazendo, e ele entende que Deus não é Deus, né, que pode ser medido por estruturas, que não tem nada a ver o tamanho da sua casa com o tamanho da tenda, tá ok? E agora ele está entendendo isso. E aí no 28, né, ele vai dizer assim, agora pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, olha aí. Então Davi está dizendo o seguinte, Deus não vai deixar de ser o que ele é, porque Davi tem uma grande casa e a Arca da Aliança está numa tenda. Não, isso não muda a natureza de Deus, isso não muda a soberania de Deus, isso não muda a grandeza de Deus de maneira nenhuma. Davi entendeu isso perfeitamente. Então, por isso, nós estamos afirmando que esse capítulo 7 de 2 Samuel é o capítulo que nós podemos chamar de Deus alinhando o coração de Davi, seu servo. E para encerrar, o versículo 29, onde Davi agora se sente abençoado, se sente privilegiado e não mais engrandecido com aquela arrogância, ok? Mas ele agora está grato por ter uma casa maior, tudo bem? Agradecido ao Senhor, e essa casa que ele tem é fruto, tá, das misericórdias e da graça de Deus, tá ok? E não da sua força, da sua capacidade, porque Deus o fez lembrar de onde Deus o tirou, da malhada, de trás das ovelhas, ok? Então, versículo 29 diz assim, sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, o disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa do teu servo. Então agora não é mais o Davi, a minha casa é grande, não. Obrigado, Senhor, pela casa que tu me deste. Obrigado porque o Senhor me tirou, né, da malhada e me pôs em lugar de honra. Veja como é que mudou a mente de Davi, o coração de Davi, né? Olha como é outro Davi, ainda que é o mesmo Davi, que é o adorador que foi buscar a arca lá na casa de Abinadab, que deu tudo errado, a arca foi parar na casa de Obed-edom, ele vai trazer depois a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. Você vê que há no coração de Davi sempre a motivação de servir, de buscar a Deus, mas sempre tem algo para ser alinhado. Então, por mais que você que está me ouvindo tenha um coração de adorador, meu irmão, minha irmã, sempre há em nossos corações, algo que precisa ser ajustado, alinhado, e as nossas motivações precisam estar sempre corretas. Amém? Então, nós ficamos por aqui, agradecidos pela sua audiência e participação, né? E mande para nós perguntas, participação, né? Esteja sempre conosco. Toda quinta-feira nós estaremos postando, né, um estudo bíblico, projeto Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, um projeto da Igreja Batista Vida Plena, em Nilópolis. E venha nos visitar. Estamos aqui na estrada Castelo Branco, 907, aqui bem na frente da Praça Santos Dumont, em Nilópolis. Tá? Um beijo no coração. Deus abençoe a todos.